um outro lateral que o Cruzeiro está conversando. Ou vai ser ele ou vai ser o Bruno Pacheco, muito provavelmente. Bruno Pacheco do Ceará, Jorge do Palmeiras. O jogador tem conta. É isso aí, família. Cruzeiro estaria interessado na contratação do lateral esquerdo Jorge do Palmeiras. Jogador que chegou até com status titular, mas não conseguiu se firmar no Palmeiras durante este ano. Eu vou trazer os números do jogador, o histórico das últimas temporadas, os possíveis valores do Jorge também, mas antes eu vou pedir a cada um de vocês aí de casa que deixem o seu gostei, que também se inscrevam no nosso canal, porque é muito importante para o nosso crescimento. Agora, família, a informação foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio e ele deixou bem claro uma situação. O Cruzeiro deve contratar ele ou Bruno Pacheco. Se você ter que colocar ali pelo histórico, pelo currículo do jogador, claro que você vai ter que colocar o Jorge como primeira opção e o Bruno Pacheco como segunda opção. E o que é que está sendo falado nos bastidores? É de que o Cruzeiro tentaria o empréstimo do lateral esquerdo Jorge. Se fosse o Bruno Pacheco, provavelmente o Cruzeiro entraria em acordo com o Ceará para que ele viesse para a Toca da Raposa em definitivo. Mas no caso do Jorge, seria um empréstimo. Mas Renato, o Palmeiras liberaria o jogador? Olha só, família, para quem não sabe, o Palmeiras no momento tem 3 laterais esquerdos. Estão eles, né? O Piquerez, uruguaio, joga muita bola esse Piquerez. O Vanderlan das categorias de base, que é um garoto aí que está se destacando. A torcida do Palmeiras gosta muito dele. E também o lateral esquerdo, Jorge, que chegou com o status de que iria tomar a posição titular, mas o Piquerez nem sequer deu tantas oportunidades assim para o jogador. A conversa que fica é: e os valores salariais do Jorge são caros? São sim. São uns salários aí que normalmente, né, se o Palmeiras não dividir o salário do jogador com o Cruzeiro não iria conseguir fazer a contratação do jogador, mas assim uma conversa em andamento. Até porque o Palmeiras pode entender que no Cruzeiro ele pode recuperar o seu bom futebol. E como ele tem um vínculo muito longo com o Palmeiras, eles não correm o risco de perder o atleta de graça. Acho o Jorge sim uma boa aposta para tentar recuperar o futebol do jogador. Só para você ter ideia, na temporada de 2022 ele fez apenas 24 jogos. Em 2021 ele jogou pelo Basel da Suíça, ele fez 5 jogos pelo Basel e 7 jogos pelo Palmeiras. Em 2019 ele jogou pelo Santos e também pelo Mônaco, onde pelo Mônaco ele fez 2 jogos e pelo Santos 35 jogos, 2 gols e 3 assistências. É um cara que precisa de um cuidado para ter a sua recuperação dentro de campo. Ele já jogou também pelo Porto de Portugal, mas não vingou por lá, fez em 2 temporadas apenas 5 partidas, então é um jogador que precisa do seu momento. E nós acreditamos que o Cruzeiro pode ser o lugar certo para o Jorge recuperar o seu futebol. O Samuel Venâncio fala que vai ser um ou outro. Eu prefiro contratar 1000 vezes o Jorge, mas eu também não teria problema algum de trazer os 2 jogadores, porque hoje no Cruzeiro nós temos Kaique Bruno e o Marquinhos Cipriano na lateral esquerda. E eu vou falar para vocês, o Kaique me agrada demais. Na minha opinião, ele briga até por titularidade neste ano. Mas o Marquinhos Cipriano, este aí, não me agradou nos teus jogos que fez com a camisa do Cruzeiro. O Cipriano não demonstrou grande destaque, diferente do Kaique Bruno, que quando recebeu a oportunidade, entrou no jogo ligado no 220, chamando muita atenção do treinador Paulo Pezzolano. Eu acredito que no ano que vem ele vai continuar recebendo oportunidade. Então se tiver que descartar eu tiraria o Marquinhos Cipriano destas possibilidades e traria o Bruno Pacheco, que foi titular no Ceará, e também traria o Jorge. Pergunto a vocês aí de casa, qual escolha seria a melhor para vocês? Acho que o mercado está esquentando e muito em breve o Cruzeiro deve começar a anunciar novos reforços. Reforços de qualidade, não como foi falado aí que esse seria o padrão de contratação quando chegou o Rafael Bilu do Criciúma. Não, o jogador chega na Toca da Raposa praticamente de graça. Não significa que este vai ser o tipo de padrão de contratação do Cruzeiro. E quem afirmou isso foi o próprio diretor de futebol Pedro Martins em entrevista ao Samuel Venâncio.